Sejam bem-vindos ao canal Arquivo das Guerras. Hoje mergulharemos em uma das narrativas mais claustrofóbicas e impressionantes da campanha da Itália. Prepare-se para testemunhar a resistência humana levada ao seu limite absoluto. 7 homens, apenas 7 soldados brasileiros contra a fúria mecânica de uma companhia inteira da Wehrmacht. O que deveria ser uma simples patrulha de reconhecimento transformou-se em um pesadelo de 90 horas ininterruptas de chumbo, fome e alucinação. Isolados em uma fazenda de pedra que desmoronava sobre suas cabeças, esses pracinhas seguraram uma posição estratégica com tanta ferocidade que o inimigo acreditou estar enfrentando um batalhão inteiro. Mas o desfecho dessa batalha não foi escrito com sangue, e sim com uma honra inesperada. Ao final do inferno, quando a poeira baixou, o comandante nazista responsável pelo cerco não ordenou a execução dos sobreviventes, mas caminhou pessoalmente até eles para pedir desculpas. Esta é a história de como a coragem de meia dúzia de brasileiros dobrou o orgulho do exército mais temido da Europa. O ano era 1944 e o inverno nos Apeninos não dava trégua. A paisagem era um sudário branco e cinza, onde a neve cobria as minas terrestres e a neblina escondia a morte. A Força Expedicionária Brasileira operava no vale do rio Serchio, uma região de terreno acidentado, cheia de ravinas profundas e cumes dominados por casamatas alemãs. A missão designada ao pequeno grupo de 7 homens, liderados por um sargento experiente, apelidado pela tropa de Rochedo por sua inabalável calma, parecia rotineira, embora na guerra nada jamais o seja. Eles deveriam avançar sob a proteção da noite, infiltrar-se na terra de ninguém, aquele espaço letal entre as linhas aliadas e as posições do eixo, e identificar ninhos de metralhadoras que estavam castigando o avanço do regimento principal. Armados com submetralhadoras Thompson, fuzis M1 Garand e uma quantidade limitada de granadas, eles partiram deixando para trás a segurança relativa das trincheiras brasileiras, engolidos pela escuridão e pelo silêncio opressivo das montanhas. A progressão inicial foi lenta e metódica. O grupo movia-se como fantasmas, comunicando-se apenas por sinais de mão e toques nos ombros. O frio era uma agulha constante na pele, penetrando as camadas de lã e o uniforme verde-oliva, mas a adrenalina mantinha o sangue quente. Eles avançaram por quilômetros, desviando de patrulhas inimigas e contornando áreas minadas, guiados apenas por mapas e pela intuição do sargento. No entanto, a geografia da guerra é traiçoeira. Uma mudança repentina no clima trouxe uma tempestade de neve que desorientou a bússola visual do grupo. Quando a alvorada cinzenta começou a dissipar a tempestade, o sargento percebeu o erro fatal. Eles haviam avançado demais. Muito além das linhas de reconhecimento, eles estavam agora profundamente inseridos no território controlado pelos alemães, praticamente no quintal de uma divisão de infantaria inimiga. Foi então que eles a viram. Uma antiga fazenda de pedra, típica da região da Toscana, erguia-se em uma pequena elevação cercada por vinhedos mortos e árvores esqueléticas. Era uma estrutura sólida, com paredes grossas de alvenaria secular, um estábulo anexo e um poço no pátio central. O sargento sabia que ficar em campo aberto com a luz do dia chegando era suicídio. A fazenda era a única opção de abrigo, uma fortaleza improvisada onde poderiam esperar a noite cair novamente para tentar o recuo. O grupo correu para a estrutura, entrando pelas janelas quebradas e portas arrancadas, varrendo os cômodos com as armas em punho. O local estava deserto, mas havia sinais de ocupação recente. Latas de comida alemã vazias, cinzas frias numa lareira e, num canto, uma boneca de pano esquecida por alguma criança que fugira da guerra meses antes. Aquele objeto infantil no meio do cenário bélico serviu como um presságio sombrio do que estava por vir. Mal os 7 homens haviam se posicionado, cobrindo as 4 direções cardeais, o mundo explodiu. Não foi um ataque desorganizado, mas uma barragem precisa. Uma patrulha alemã, observando de uma crista próxima, havia visto a movimentação dos brasileiros entrando na casa. O primeiro tiro de morteiro atingiu o telhado do estábulo, enviando telhas e madeira para o ar.
O som foi ensurdecedor, o deslocamento de ar jogando os homens contra as paredes. Em segundos, o crepitar seco e aterrorizante das metralhadoras MG-42, apelidadas de Lurdinhas pelos brasileiros devido à rapidez do disparo que lembrava uma máquina de costura, começou a costurar a fachada da fazenda. As balas perfuravam a madeira das janelas e ricocheteavam nas pedras, enchendo o interior da casa com poeira de cal e lascas de chumbo. Os 7 brasileiros estavam encurralados. O cerco havia começado. As primeiras horas foram de puro caos e reação instintiva. O sargento, mantendo a cabeça fria enquanto o reboco caía sobre seu capacete, organizou a defesa. Ele sabia que a munição era limitada. Eles não podiam se dar ao luxo de atirar no escuro. A ordem era clara: fogo seletivo, apenas em alvos confirmados. Cada homem escolheu uma janela ou uma fenda na parede. Quando a infantaria alemã tentou o primeiro avanço, confiante de que estava lidando com um grupo desorientado que se renderia rapidamente, foi recebida com uma precisão letal. Os brasileiros esperaram até que os soldados inimigos estivessem a menos de 50 metros, na zona de morte, antes de abrir fogo. Os Garands e as Thompsons cantaram, derrubando a primeira onda de atacantes e forçando os alemães a recuarem para a proteção das árvores. Esse sucesso inicial, no entanto, foi uma faca de 2 gumes. Ele provou aos alemães que a casa estava ocupada por uma força combatente, mas também fez o inimigo superestimar a quantidade de defensores. O comandante alemão local, furioso com a repulsão de seus homens, concluiu que a fazenda devia abrigar no mínimo um pelotão reforçado, talvez até uma companhia de vanguarda preparando um ataque maior. Conforme o sol subia no céu, a intensidade do ataque aumentou. Os alemães trouxeram morteiros de 81 mm e começaram a bombardear a estrutura metodicamente. Bum, crack, bum, crack. O ritmo era hipnótico e aterrorizante. Paredes começaram a ceder. O segundo andar da casa tornou-se inabitável, forçando os 7 brasileiros a se concentrarem no térreo, entrincheirados atrás de escombros e móveis virados. A poeira era tão densa que eles mal conseguiam ver o companheiro ao lado. Tossiam e cuspiam terra, os olhos ardendo. Mas os dedos não largavam os gatilhos. O sargento movia-se de posição em posição, rastejando sob o fogo, verificando cada homem. "Economizem balas, não atirem sem ver", ele gritava acima das explosões. A disciplina de fogo daqueles 7 homens era exemplar. Eles mudavam de posição constantemente após cada disparo, criando a ilusão de que havia muito mais armas defendendo a casa do que realmente existia. Essa tática de tiro e movimento confundiu os observadores alemães, reforçando a crença de que estavam enfrentando uma força numerosa. A noite do primeiro dia trouxe um novo tipo de terror: o silêncio. Os alemães pararam o bombardeio, mas os brasileiros sabiam que não estavam dormindo. Eles estavam rastejando na escuridão, sondando as defesas, preparando infiltrações. O sono era impossível. Se um único homem adormecesse, todos morreriam degolados. Eles estabeleceram um sistema de vigília rotativa, onde ninguém dormia de verdade. Apenas descansava os olhos por alguns minutos, enquanto o coração continuava acelerado. A temperatura caiu drasticamente. Sem fogueiras, o frio dos Apeninos penetrava nos ossos, fazendo os dentes baterem incontrolavelmente. A água dos cantis começou a congelar. Eles não tinham comida além de algumas rações de emergência que acabaram nas primeiras 12 horas. A fome começou a roer o estômago, mas a sede era pior. A boca seca, a língua inchada, a garganta parecendo lixa. Um dos soldados, o mais jovem do grupo, tentou sair para pegar neve limpa perto da porta, mas uma rajada de metralhadora varreu a entrada, forçando-o a recuar. Eles teriam que lamber a umidade das pedras ou esperar que a neve entrasse pelas janelas quebradas. O segundo dia amanheceu com uma violência renovada. Os alemães, frustrados pela resistência da noite anterior, decidiram que não valia a pena arriscar a infantaria em combates corpo a corpo. Eles iriam demolir a casa com os ocupantes dentro. Um canhão antitanque foi posicionado em uma colina distante. O primeiro disparo atingiu a parede oeste, abrindo um buraco do tamanho de um carro. A estrutura da fazenda gemeu.
Vigas de madeira estalaram como ossos quebrando. Os 7 brasileiros foram jogados no chão pela concussão. Atordoados, sangrando pelos ouvidos e narizes devido à pressão da explosão, eles se levantaram. O sargento, com o rosto coberto de sangue de um corte na testa, gritou para que cobrissem a brecha. Eles arrastaram um armário pesado e pedras soltas para bloquear a visão do inimigo. Era uma luta de Davi contra Golias, mas Davi estava ficando sem pedras. A munição estava perigosamente baixa. Eles começaram a vasculhar os bolsos contando cada cartucho. 10 tiros aqui, sargento, dizia um. 2 carregadores apenas, dizia outro. A realidade matemática da derrota se aproximava. Foi durante a tarde do segundo dia, com cerca de 40 horas de cerco, que a guerra psicológica começou. Os alemães instalaram alto-falantes nas linhas das árvores. Uma voz metálica, falando um português carregado de sotaque e erros gramaticais, ecoou pelo vale. Brasileiros, vocês estão cercados, não há esperança. O seu exército abandonou vocês. Rendam-se e terão comida quente e tratamento honroso. Continuem lutando e morrerão como ratos. A voz prometia conforto, prometia o fim do frio e do medo. Para homens exaustos, famintos e certos da morte, aquela voz era uma sereia tentadora. Um dos soldados, com o olhar vidrado pela exaustão, murmurou que talvez fosse melhor se render. O sargento segurou-o pelo ombro, olhando fundo em seus olhos, não com raiva, mas com uma firmeza paternal. Ele lembrou ao grupo das histórias sobre prisioneiros executados, mas mais do que isso, lembrou-lhes de quem eram. Eram a força expedicionária. Não tinham atravessado o Atlântico para levantar as mãos na primeira dificuldade. A rendição não foi discutida novamente. Como resposta, quando a voz do alto-falante fez uma pausa, os brasileiros dispararam uma rajada desafiadora contra as árvores. A terceira noite foi a pior. A fadiga mental começou a cobrar seu preço. As sombras pareciam se mover. Arbustos balançando ao vento transformavam-se em soldados inimigos avançando. Alucinações auditivas atormentavam os homens. Ouviam vozes de suas mães, o som de samba distante, o barulho de chuva no telhado de zinco no Brasil. O sargento percebeu que seus homens estavam no limite da sanidade. Para mantê-los focados, ele começou a contar histórias. Histórias banais sobre sua vida civil, sobre futebol, sobre a comida de Minas Gerais. Aquela voz calma no meio da escuridão letal serviu como uma âncora, impedindo que as mentes dos soldados se fragmentassem completamente. Eles estavam sujos, urinavam nos cantos da sala porque não podiam sair. Cheiravam a suor, pólvora e medo. Mas estavam vivos. E enquanto estivessem vivos, a fazenda era território brasileiro. No 4º dia, a situação tornou-se crítica. 70, 80 horas de cerco. A estrutura da casa era agora pouco mais que uma pilha de pedras instáveis. O teto havia desaparecido quase completamente, deixando-os expostos à neve que caía suavemente. A munição estava praticamente esgotada. Eles tinham talvez 20 tiros por homem e 2 granadas restantes no total. Os alemães, percebendo a diminuição no volume de fogo defensivo, prepararam o ataque final. O sargento viu a movimentação através de suas binóculos quebrados. Pelotões de choque se reunindo, lança-chamas sendo preparados. O uso de lança-chamas significava que o inimigo queria limpar a posição, queimando tudo o que estivesse vivo lá dentro. Era o fim. O sargento reuniu seus 6 homens no centro da sala mais protegida. Não havia discursos heróicos, apenas olhares de entendimento. Eles iriam lutar até a última bala e depois usariam as facas e as coronhas dos fuzis. Eles fizeram uma oração rápida, ecumênica e desesperada, pedindo não pela vida, mas por uma morte rápida e digna. Do lado de fora, o comandante alemão, um Oberstleutnant, tenente-coronel, veterano da frente russa, observava a fazenda com seus binóculos Zeiss. Ele estava impressionado e irritado. Aquela posição deveria ter caído em 2 horas, já durava 4 dias. Ele havia perdido homens, gasto munição de artilharia valiosa e atrasado o movimento de todo o seu batalhão por causa daquele ponto de resistência. Ele estava convencido de que enfrentava uma unidade de elite,
fanáticos que preferiam a morte à rendição. Ele respeitava isso, mas a guerra não espera por ninguém. Ele baixou os binóculos e deu a ordem para o ataque final. Os morteiros começaram a bater uma última vez, criando uma cortina de fumaça para cobrir o avanço dos lança-chamas. Dentro da fazenda, os 7 brasileiros apertaram suas armas. O chão tremia com as explosões. A poeira cegava. Eles podiam ouvir os gritos de comando em alemão se aproximando. Vorwärts, los! O sargento engatilhou sua Thompson pela última vez. O primeiro capacete alemão apareceu sobre o muro destruído do pátio. O soldado brasileiro ao lado da janela disparou. O alemão caiu, mas logo vieram outros 2, 3, 10. O tiroteio tornou-se ensurdecedor. Granadas de mão alemãs voaram para dentro da casa, explodindo nos cômodos adjacentes. Os brasileiros revidaram com suas 2 últimas granadas. A batalha era agora a queima-roupa, travada entre cômodos, através de buracos nas paredes. Mas a superioridade numérica era esmagadora. A munição dos brasileiros acabou. O clique seco dos percussores batendo em câmaras vazias foi o som mais terrível que já ouviram. Os alemães invadiram o cômodo principal, armas apontadas, gritando para que largassem as armas. Não havia saída. Lutar com facas contra submetralhadoras seria suicídio inútil. O sargento, com o coração pesado, mas a cabeça erguida, soltou sua Thompson no chão e levantou as mãos. Os outros 6 fizeram o mesmo. O silêncio que se seguiu foi súbito e absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante dos combatentes. Os soldados alemães, com os rostos sujos de fuligem e os dentes cerrados, olhavam para os prisioneiros com uma mistura de ódio e curiosidade. Eles esperavam ver dezenas de homens saindo das sombras. Eles olharam ao redor, vasculhando os outros cômodos, chutando portas, procurando o resto da tropa brasileira. Um oficial alemão entrou no recinto, pistola na mão, e gritou uma pergunta áspera, exigindo saber onde estavam os outros. O sargento brasileiro, entendendo o básico de alemão, ou talvez apenas a intenção da pergunta, balançou a cabeça e ergueu 7 dedos. Apenas nós. 7, ele disse em português, mas o gesto foi universal. O oficial alemão paralisou. Ele olhou para os 7 homens esquálidos feridos, sujos e tremendo de frio. Ele olhou para a destruição ao redor, para a quantidade de cápsulas deflagradas no chão que formavam um tapete de latão. Ele gritou algo para seus subordinados que confirmaram. Não havia mais ninguém. A incredulidade tomou conta do recinto. Aquele punhado de homens havia segurado um batalhão por 90 horas. A notícia correu pelas linhas alemãs como fogo em palha seca. Os prisioneiros foram levados para fora, empurrados para o pátio gelado da fazenda. Eles esperavam a execução. Era comum que unidades que causassem tantas baixas e atrasos fossem fuziladas por vingança. Eles foram alinhados contra uma parede de pedra que ainda estava de pé. O pelotão de execução alemão parecia estar se formando. O sargento olhou para seus homens, viu o medo nos olhos do recruta mais novo e sussurrou: "Fiquem firmes. Acabou." Eles fecharam os olhos, sentindo o vento frio no rosto pela última vez, aguardando o som dos disparos. Mas o que ouviram não foi o estampido de fuzis, mas o som de botas marchando ritmicamente e uma voz de comando autoritária ordenando: "Achtung!" O grito de Achtung! "Atenção!" cortou o ar gélido como um chicote. Os soldados do pelotão de execução, que já tinham os dedos pressionando levemente os gatilhos de seus fuzis Mauser, travaram imediatamente, batendo os calcanhares em uníssono e baixando as armas para a posição de descanso. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o barulho do combate. Os 7 brasileiros encostados na parede fria e cravejada de balas da fazenda abriram os olhos devagar, piscando contra a claridade cinzenta do dia e a vertigem da fome. Diante deles, caminhando com uma autoridade que parecia emanar do próprio solo, surgiu a figura do tenente-coronel alemão. Ele era a imagem arquetípica do oficial prussiano. Alto, postura rígida como uma barra de aço, o uniforme de campo impecável apesar da lama ao redor e a cruz de ferro pendurada no pescoço, brilhando opaca sob a luz fraca do inverno.
Ele não caminhou em direção aos seus próprios soldados, mas sim diretamente para a linha de prisioneiros esfarrapados. O som de suas botas de couro esmagando a neve endurecida e as cápsulas de latão deflagradas era o único ruído no pátio. Ele parou a apenas 1 metro do sargento brasileiro, o Rochedo. O oficial nazista olhou o brasileiro nos olhos. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma curiosidade analítica, fria e penetrante. Ele examinou as bandagens sujas, os uniformes rasgados, a magreza evidente nos rostos cobertos de fuligem. Então, ele desviou o olhar para a casa em ruínas atrás deles, observando os buracos de artilharia, as vigas queimadas e a devastação absoluta que sua companhia havia levado 4 dias para infligir. Ele parecia estar fazendo um cálculo mental impossível, tentando equilibrar a equação da destruição massiva com a variável insignificante daqueles 7 homens quase mortos. O comandante virou-se para um de seus subalternos, um tenente que servia como intérprete, e ladrou uma pergunta rápida e seca em alemão. O tenente, visivelmente nervoso diante da ira contida de seu superior, traduziu para um português trêmulo. O Herr Oberstleutnant pergunta: onde está o resto da sua unidade? Onde estão os corpos dos outros? O sargento brasileiro, sustentando o olhar do oficial superior inimigo, endireitou a coluna dolorida. Mesmo prisioneiro, mesmo desarmado e derrotado, ele manteve a dignidade de um combatente. Não tem resto, respondeu o sargento, a voz rouca, mas firme. Somos só nós, 7, desde o começo. O intérprete traduziu. O comandante alemão ficou imóvel por 1 segundo, processando a informação. Uma veia pulsou em sua têmpora. Ele fez um gesto brusco com a mão enluvada, ordenando que 2 de seus soldados entrassem na casa e verificassem cada centímetro, cada porão, cada escombro. Ele não podia acreditar. A lógica militar dizia que era impossível 7 homens segurarem o avanço de uma companhia reforçada, com suporte de artilharia, por 90 horas. Tinha que haver uma armadilha, um túnel, ou pelo menos dezenas de mortos escondidos sob as pedras. Os minutos que se seguiram foram de uma tensão insuportável. Os brasileiros permaneceram alinhados no muro, observando a fumaça sair de suas próprias bocas com o frio. Os soldados alemães que formavam o círculo ao redor deles baixaram as armas, olhando para os prisioneiros não mais como alvos, mas com uma expressão de incredulidade assombrada. Eles, que haviam perdido camaradas tentando tomar aquela maldita casa, olhavam para aqueles 7 espectros e viam a si mesmos no espelho da guerra. Finalmente, os 2 batedores alemães retornaram da inspeção. Eles reportaram ao comandante em voz baixa, mas audível o suficiente para que o tom de espanto fosse percebido. Keiner, Herr Oberstleutnant, nur diese 7. Ninguém. Apenas estes 7. A revelação atingiu o comandante como um golpe físico. Ele havia gastado milhares de munições, solicitado apoio de artilharia pesada, atrasado o cronograma de todo o setor defensivo e perdido soldados experientes para derrotar 7 homens. 7 homens isolados, sem rádio e sem comida. A fúria inicial que ele sentiu, a vergonha de ter sido enganado taticamente, lentamente se transmutou em algo diferente, algo que os manuais da Wehrmacht pregavam, mas que a brutalidade da guerra muitas vezes apagava: o reconhecimento do valor marcial puro. Ele olhou novamente para os brasileiros. Desta vez ele viu o que realmente estava diante dele. Não eram Untermenschen, sub-humanos como a propaganda nazista dizia. Eram guerreiros de uma estirpe que ele raramente encontrava, homens que possuíam a furor teutônicos, sem terem uma gota de sangue alemão. O comandante deu um passo para trás e fez algo que chocou tanto seus próprios homens quanto os prisioneiros. Ele gritou uma ordem: apresentar armas. O pelotão de execução, confuso por uma fração de segundo, obedeceu ao instinto do treinamento. Os fuzis, antes apontados para matar, foram erguidos em um movimento seco e preciso de saudação militar. O comandante então caminhou até o sargento brasileiro. Ele retirou a luva de couro da mão direita. Lentamente, dedo por dedo, ele estendeu a mão nua para o sargento. O brasileiro, hesitando, olhou para a mão estendida do inimigo que tentara matá-lo por 4 dias. Era um momento surreal,
suspenso no tempo. O sargento apertou a mão do alemão. O aperto foi firme, breve e carregado de um respeito mútuo que transcendia a política e o ódio. Através do intérprete, o comandante nazista falou, e suas palavras ficaram gravadas na memória daqueles 7 homens para sempre. Eu sou um soldado de carreira, disse ele, a voz agora calma e solene. Lutei na Polônia, na França e na Rússia. Vi homens lutarem por medo, por ideologia e por desespero. Mas nunca, em todos esses anos, vi uma resistência tão brava feita por tão poucos contra tantos. Ele fez uma pausa, olhando para os escombros da fazenda. Eu vim aqui preparado para ordenar a execução de partisãs ou sabotadores, mas diante de mim vejo heróis. Eu peço desculpas. A palavra desculpas ecoou estranha naquele contexto. Peço desculpas por ter usado tanta artilharia contra vocês. Se eu soubesse que eram apenas 7, eu teria enviado meus oficiais com bandeira branca para pedir que se juntassem a nós em um jantar, pois homens dessa coragem não merecem ser bombardeados como ratos, mas enfrentados como cavaleiros. O comandante não parou por aí. Ele ordenou que seus médicos de campo viessem imediatamente tratar os ferimentos dos brasileiros ali mesmo, no pátio. Ele mandou buscar suas próprias rações pessoais, pão, queijo e, inacreditavelmente, uma garrafa de schnapps, aguardente, e as ofereceu aos prisioneiros. Os soldados alemães, seguindo o exemplo de seu líder, quebraram a formação rígida e se aproximaram. Eles ofereciam cigarros, batiam nas costas dos brasileiros, murmuravam "Gut gemacht", bom trabalho, e "Tapfer", corajoso. O pátio da execução transformou-se em uma cena bizarra de confraternização. O inimigo, que minutos antes queria o sangue daqueles homens, agora os tocava como se fossem talismãs de bravura. Um jovem soldado alemão, com a cabeça enfaixada, apontou para sua própria ferida e depois para a Thompson caída do sargento brasileiro, rindo e fazendo um sinal de joinha, reconhecendo que fora atingido por um mestre. Mas o momento de maior impacto ainda estava por vir. Quando chegou a hora de transportar os prisioneiros para a retaguarda, o procedimento padrão seria despojá-los de tudo, amarrar suas mãos e fazê-los marchar sob a mira de armas. O comandante proibiu isso. Ele declarou que aqueles 7 homens não seriam tratados como prisioneiros comuns, mas como prisioneiros de honra. Ele permitiu que o sargento brasileiro mantivesse seus pertences pessoais, incluindo as fotos da família e um terço que carregava no bolso, itens que normalmente seriam confiscados como souvenirs de guerra. Antes de serem colocados no caminhão que os levaria ao campo de prisioneiros, o comandante fez um último gesto. Ele perfilou sua companhia inteira ao longo da estrada de saída da fazenda. Enquanto os 7 brasileiros, agora alimentados e com os primeiros curativos feitos, caminhavam em direção ao transporte, eles passaram por um corredor humano de soldados da Wehrmacht. À medida que passavam, os alemães prestavam continência. Não era uma encenação forçada, era um reconhecimento espontâneo da infantaria para a infantaria. O sargento brasileiro, liderando seus homens, tentou marchar com a cabeça erguida, apesar da exaustão que fazia suas pernas tremerem. Ele olhou para os rostos daqueles jovens alemães e viu admiração. Eles haviam sobrevivido ao inferno juntos, em lados opostos das paredes de pedra, e agora compartilhavam a sobrevivência. O comandante nazista estava no final da fila, ao lado da porta do caminhão. Ele fez uma última saudação ao sargento e disse em alemão algo que o tenente não precisou traduzir, pois o tom dizia tudo. Auf Wiedersehen, Soldaten. Boa sorte. A viagem para o campo de prisioneiros foi silenciosa. Os 7 brasileiros estavam atordoados, oscilando entre o alívio de estarem vivos e a incredulidade do que acabara de acontecer. Eles haviam entrado na guerra esperando a morte ou a glória anônima de uma cova rasa. Em vez disso, haviam conquistado o respeito do inimigo mais implacável do mundo. Nos meses que se seguiram, no cativeiro, a história dos 7 da fazenda se espalhou entre os prisioneiros aliados e até entre os guardas. Eles eram apontados nos pátios dos campos de concentração como lendas vivas. O tratamento diferenciado continuou. Guardas que ouviam a história muitas vezes passavam comida extra ou fechavam os olhos para pequenas infrações,
como se maltratar aqueles homens fosse um sacrilégio contra o espírito guerreiro. A guerra acabou em maio de 1945. Os 7 retornaram ao Brasil. Eles voltaram para suas vidas civis, para suas famílias, para o esquecimento burocrático que muitas vezes aguarda os veteranos. Eles se tornaram pedreiros, contadores, fazendeiros. O sargento Rochedo guardou a história para si por muitos anos, talvez pensando que ninguém acreditaria que um oficial nazista lhe pedira desculpas. Mas a memória daquele aperto de mão no pátio gelado nunca desapareceu. Era a prova de que, mesmo quando a humanidade parece ter descido ao nível mais baixo da barbárie, a coragem pura ainda tem o poder de iluminar a escuridão e forçar o respeito. Não importa a cor do uniforme. Essa história nos lembra que a guerra é feita de monstros, sim, mas também de homens. Homens que, presos em ideologias terríveis, às vezes têm um vislumbre de consciência quando confrontados com a bravura inegável. Os 7 pracinhas não venceram a Batalha da Fazenda no sentido militar. Eles perderam a posição, foram capturados. Mas eles venceram uma batalha muito maior, a batalha moral. Eles forçaram o inimigo a reconhecer sua humanidade e sua grandeza. Eles provaram que o espírito do soldado brasileiro, muitas vezes subestimado, era capaz de ombrear com as melhores tropas do mundo e sair de cabeça erguida. Hoje, as ruínas daquela fazenda na Itália já foram engolidas pela vegetação ou reconstruídas. As cápsulas de bala enferrujaram e desapareceram na terra. O comandante alemão e os 7 brasileiros já partiram deste mundo. Mas o eco daquele Achtung e o silêncio respeitoso que se seguiu ainda ressoam na história. E é nosso dever aqui no Arquivo das Guerras garantir que esse eco nunca se apague. Se você sentiu o arrepio dessa história, se você se orgulha da fibra desses 7 heróis anônimos, faça com que eles sejam lembrados. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que você faria no lugar daquele comandante. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque a história está cheia de segredos esperando para serem revelados, e nós estaremos aqui todos os dias para contá-los. Até a próxima frente de batalha. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo. O lado oculto da história. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.